Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Já parou para pensar se está cuidando mesmo da sua saúde ou só apagando incêndio quando algo não vai bem? Pois é, a verdade é que cada fase da vida da mulher exige um cuidado diferente e ignorar isso pode custar caro. Eu sou Osiele Ferreira e te convido a pegar carona comigo no Saúde em Dia, um espaço para a gente falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida de um jeito leve, prático e acessível. Hoje vamos falar sobre cuidados com a saúde da mulher em cada fase da vida, da adolescência até a melhoridade, com quem entende do assunto. E hoje eu recebo aqui a ginecologista Luciana Arcoverde. Ela que é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, com residência em ginecologia e obstetrícia com título de especialista pela Associação Médica Brasileira, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, mestre em ciências da saúde, pela Universidade Federal de Roraima, delegada estadual da Associação Brasileira de Ginecologia na Infância e na Adolescência e sócia da Clínica Arcoverde. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao Saúde em Dia. Muito obrigada, Ziele. Obrigada pela lembrança do meu nome. É uma honra estar aqui conversando com você, que eu lhe conheço de longas datas, de muitas ações voltadas para a saúde da mulher. E estar aqui nesse quadro hoje me traz muita alegria para poder contribuir com a saúde da mulher roraimense. E é uma honra ter a senhora aqui. Há muito tempo a gente já vinha pensando nesse quadro e quando surgiu a pauta eu falei, não, tem que ser a doutora Luciana para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Como a gente vai falar sobre a saúde da mulher em várias fases da vida, a gente vai começar pela adolescência, que é uma fase marcada pelas mudanças hormonais e muitas adolescentes elas não recebem as orientações necessárias e adequadas. Então, quais são os cuidados, as informações que essa adolescente precisa ter já em relação à saúde íntima e quando é a hora de ir ao ginecologista pela primeira vez? Perfeito. Existe muito debate a respeito da primeira consulta, porque muitas pessoas acham que essa primeira consulta é como se fosse uma liberdade para que a menina inicie atividade sexual. A gente não pode confundir as coisas. A primeira consulta é aos 9 anos de idade, quando o corpo dela começa a mudar. E essa mudança vai iniciar pelas mamas. O crescimento do broto mamário é o despertar da puberdade. E é esse momento que você leva a menina para a consulta ginecológica a fim de esclarecer como é o corpo dela, quais são as mudanças que vão vir e prepará-la exatamente para a menstruação. Tirar esse estigma que a menstruação é uma coisa errada, que é uma coisa limitadora, que é uma coisa difícil e que é um problema. A gente não pode criar nessa geração essa situação de transformar algo natural em algo extremamente desagradável. Então, a primeira consulta ginecológica é exatamente uma consulta de informação, de tirar dúvidas e de esclarecer o que exatamente vai acontecer na puberdade. Também é um momento que a gente vai enaltecer a importância da vacina contra o HPV, que vai iniciar aos 9 anos de idade até os 14 anos. Tanto para os meninos como para as meninas. Porque muitas vezes as mães elas esquecem que exatamente nesse momento essa vacina é fundamental para a saúde dessa garota. E também para esse garoto, porque ele no futuro vai se relacionar com as nossas meninas. Então nós precisamos proteger a ambos. A senhora fala muito de acolhimento. Eu acompanho os seus conteúdos e quando é voltado para adolescente, a senhora cita sempre isso, né? A escuta, o acolhimento. Na sua experiência, existe ainda um tabu das meninas, né, adolescentes, quererem ir ao ginecologista por vergonha, por timidez, algo relacionado? E aí é por isso que a senhora trabalha muito essa abordagem do acolhimento, da humanização, do ouvir com atenção e perceber ali as necessidades dessa faixa etária? Antes de responder, eu vou lhe devolver a pergunta. Você teve essa dificuldade? Tive, porque a minha realidade era de interior. Então,
a gente vive várias realidades. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E até mesmo na nossa cidade, nós temos situações muito distintas. Nós temos famílias que são acessíveis a unidades de saúde, nós temos famílias que não têm acesso à saúde e nós temos famílias que sequer nunca foram a uma consulta. Quantas e quantas mulheres nós conhecemos que tiveram seus filhos domiciliares? Então, os partos não tiveram assistência nenhuma, nunca souberam o que era um pré-natal. E essas crianças, muitas vezes, só vão ter contato com a unidade básica de saúde quando elas vão entrar numa escola que vai ter uma vacina. Então, diante dessa realidade tão distinta, nós temos também abordagens distintas para essas meninas. Quando eu falo nesse acolhimento que você observa que realmente tem essa preocupação, foi porque eu também não tive. Então, eu nunca tive uma consulta com um ginecologista que sentasse comigo, me explicasse que o meu corpo estava mudando, que iria haver mudança e que essa mudança ia acontecer de uma forma muito natural, que eu não precisaria me assustar, que eu não precisaria ter medo do meu corpo, que eu não ia deixar de ser eu. Porque eu acho que a grande questão para essas meninas, quando elas começam o processo da puberdade, é o choque de deixar de ser menina. Então, muitas delas estão lá com os seus vestidinhos, os lacinhos, as bonequinhas, estão com os seus brinquedinhos e elas têm medo, porque a primeira coisa que ouvem é: você está ficando uma mocinha. Então, esse você está ficando uma mocinha, ela carrega um peso de dizer assim: vão cortar de mim a minha infância, vão tirar de mim a minha identidade de menina, vão tirar de mim essa questão lúdica, de brincar de boneca, de brincar no chão, de brincar e de ser menina. Então, assim, é como se quisesse apressar e quisesse jogar no mundo de adulto e ela não é. Muitas vezes eu digo a elas chegam lá com 11 anos, faz: tia, mas eu não quero deixar de ser menina. Eu disse: quem disse que você deixou de ser menina? Você é uma menina que menstrua. Então, isso daí é importante. E muitas delas choram, porque elas veem o peso, muitas vezes os estigmas que a mulher adulta sofre. Então, aquela conversa: é assim mesmo, mulher sofre, agora você vai ver como é que é, você vai ver que a saúde da mulher é preocupante, que você vai ter que fazer tal coisa. Então, assim, carrega muito e leva essa menina para uma situação de pânico. Então, esse momento de você chegar para essa garota e dizer assim: tá tudo bem. Todo mundo que está na sua idade está passando por isso daí. Eu já passei, sua mãe já passou, sua avó já passou. Essas mudanças estão acontecendo, mas é natural. E eu faço uma analogia. Eu mostro a elas o processo da transformação da borboleta. E eu digo a elas: hoje você é uma lagartinha. E a lagartinha, ela já vai entrar num casulinho. E eu pergunto a elas: você acha que toda borboleta já nasceu borboleta? Elas olham: não, tia, elas foram lagartinha. Então, você é uma lagartinha e que vai se transformar numa borboleta. E eu mostro a elas todas as borboletas que eu tenho pintadas no meu consultório. E eu mostro: olha, cada borboleta aqui, ela é diferente, ela é bonita. E cada borboleta, ela vai voar no jardim. Então, não existe a borboleta mais bonita e a mais feia. Todas são borboletas e todas encantam. Então, essa história de dizer que só vai ser bonita quem é alta, quem é magra, quem tem o cabelo liso, quem tem o olho verde, quem tem a bunda grande, não existe, né? Todas as meninas são lindas e todas as borboletas são lindas. Então, quando eu falo para elas: você agora vai entrar no casulo e quando esse casulo romper, suas asinhas vão abrir e você vai ser uma linda borboleta como essas que estão aqui na parede. E lá na frente, você vai estar voando com as suas amiguinhas e todas vão ser lindas borboletas no jardim da vida. Então, é isso que você tem que fazer com essa menina. Levar essa menina para a realidade e tirar delas essa ilusão que você precisa ser um padrão, que você precisa ser igual e que você não pode ter as suas características próprias. Isso é que é importante para ela. E sem dúvida alguma, essas informações são valiosas para as meninas e farão uma diferença enorme na vida. A senhora falou ali da beleza que elas têm, independente, né, ali de padrão. Eu sofri muito porque eu era muito magra. O meu cabelo sempre foi cacheado, mas na minha mentalidade só era bonita quem tinha cabelo liso. Então, por muito tempo eu alisei meu cabelo. E sobre a primeira menstruação, que eu precisei esconder, porque eu não tinha informação sobre. Eu não tinha na minha casa e eu não culpo a minha mãe, porque ela também não teve esse tipo de orientação, então não sabia. Minha mãe me teve com 16 anos. Uma menina então, tendo uma outra. menina tendo outra. Então,
hoje eu entendo a importância da informação. Por isso que a gente traz esse quadro justamente para isso, sabe? Para informar, trazer informação útil, relevante e trazer conhecimento para as pessoas, porque eu entendo que o conhecimento ele é libertador. E ele foi para mim um dia quando eu tive acesso a essas informações e percebi que eu não precisava ser igual. O meu corpo, eu sempre tive a perna fina, né? E muita gente me apelidava. Então, a minha infância, eu posso dizer que ela poderia ser traumática, mas eu conheci logo em seguida a verdade, então eu fui liberta. Então, hoje eu conheço meninas que são lindas, mas que não se acham por conta de informação que não tem, a informação necessária e adequada. Então, a senhora está fazendo um trabalho belíssimo, maravilhoso com essas adolescentes. E veja como você é grandiosa. Veja como você ressignificou o que você viveu e você percebeu que você iria escolher uma profissão que iria transformar a vida das pessoas e queria tirar esse estigma da vida de tanta gente. Porque só o que você acabou de falar aí, da sua experiência pessoal, dando a gente a oportunidade de compartilhar esse momento tão íntimo, você perceba que isso vai chegar no ouvido de alguém e isso vai impactar de uma maneira muito positiva. Então, você levou a sua experiência para a sua vida profissional, escolher uma profissão que vai fazer com que a informação correta chegue no ouvido de quem precisa. E isso vai fazer diferença porque isso daí vai fazer com que muitas meninas consigam enxergar que a realidade delas pode ser muito próxima da sua e da minha. E ela não precisa estar mudando para agradar ninguém. A partir do momento que você precisa mudar para agradar alguém, aquela relação não é real. Verdade. Agora a gente vai transicionar para a fase adulta. Saímos da adolescência e vamos ali para 20, 30 anos, que é a fase que carreira, filhos, estudo, uma rotina muito puxada. E geralmente, nessa circunstância toda, a saúde fica em segundo plano. Quais são os exames essenciais que a mulher, nessa faixa etária de idade, precisa levar em consideração? E o que a senhora, na sua experiência, percebe que as mulheres ignoram, mas que não deveriam? A primeira coisa que eu acho que a mulher precisa entender é que o corpo dela é prioridade em toda fase da vida dela. Muitas vezes ela não percebe, porque ela se coloca em segundo plano. Então, muitas vezes é assim, depois eu vou fazer meu exame, depois eu procuro um médico, depois eu começo a melhorar a minha dieta, depois eu paro de fumar, depois eu atualizo minha vacina, depois eu vou começar a fazer minha atividade física. Isso é um grande erro, porque muitas coisas que acontecem na adolescência ainda, e que inicia a fase adulta, vai perpetuar. Por exemplo, se você tem uma adolescente obesa, uma jovem obesa, essa obesidade ela vai pagar um preço no futuro. Então, se ela não tem esses hábitos corretos desde cedo, vai ser difícil você modificar ela quando tiver 50 anos, porque as consequências já foram de longo prazo. Quando você tem uma mulher de 25 anos que já iniciou atividade sexual e essa mulher, ela está com sua carteira de vacinação atualizada, já fez a vacina do HPV e ela vai iniciar a sua vida ginecológica propriamente dita, no que tange respeito a rastreio de câncer de colo de útero, é de suma importância. Quando você tem mulheres que procuram unidades básicas de saúde, quando somente apresentam um sangramento durante uma relação sexual, isso é assustador, porque significa que nós falhamos como saúde, que nós falhamos do ponto de vista de informação a essas mulheres, que nós falhamos no sentido de tornar acessível um exame de prevenção. Porque muitas vezes essa mulher já tem um câncer de colo de útero aos seus 40 anos, aos seus 45 anos, às vezes até mais cedo. Eu tenho pacientes de 25 anos que já têm câncer de colo de útero. Então, é muito assustador, é muito apavorante quando eu vejo essas pessoas não tendo esse acesso à saúde, não tendo a importância de perceber que elas precisam buscar a unidade de saúde ainda como uma saúde preventiva. Então, o mínimo que elas podem fazer seria um exame ginecológico anual. Não é somente exame ginecológico de colher um Papa Nicolau, Oziele, de ser examinada, de ter o seu corpo examinado, que um profissional de saúde palpe suas mamas, ensine como palpar as suas mamas, que perceba se houve aumento do volume abdominal, se houve alguma alteração em sua vulva, se apresentou alguma úlcera, alguma infecção sexualmente transmissível. Isso é de suma importância. Então, ela ser examinada.
Segunda coisa, os exames gerais, basicamente, né? Os exames para saber como é que tá, se ela tem anemia, se ela tem a questão de defesa satisfatória, se ela tem a glicemia normal, se ela tem alguma alteração de colesterol, triglicerídeos, até mesmo o exame de urina simples para saber se ela tem uma infecção urinária que ela não percebeu. Porque quantas mulheres você conhece que têm uma infecção urinária e que não se dão conta até apresentar um quadro de dor súbita e ir para uma emergência, porque elas bebem pouca água, vivem num lugar muito quente, fazem atividade física e esquece de beber água. E quantas mulheres eu percebo que tem essa situação? Eu esqueci de beber água hoje. Eu disse, pois não esqueça não, porque água é fundamental. Aí eu coloco para elas, olha, se você não beber água, você vai ter mais chance de infecção urinária, porque a mulher já tem mais chance de infecção urinária do que o homem. Então, se você não tem esse básicozinho bem tomado, você perde muitas coisas. Então, a consulta é de rotina, pelo menos uma vez por ano, e fazer os exames básicos. A partir dos 25 anos, ter a percepção que ela precisa fazer o rastreio do câncer de colo de útero. E isso daí é o mínimo que ela pode fazer por ela. Agora falando para aquelas mulheres que já estão ali na faixa etária de 40 anos, o que muda no corpo dessa mulher e o que ela precisa se perceber e prestar atenção? A partir dos 40 anos, a gente tem o início do rastreio do câncer de mama. Mas não é bem que o câncer de mama vai começar aos 40 anos, é que o rastreio começa aos 40. Porque eu posso ter pacientes mais jovens que percebem nódulos na mama, por isso a importância de serem examinadas e elas fazerem o autoexame também, para que ela conheça o próprio corpo. Não é que o autoexame vá substituir a mamografia, mas ele é um norte no que diz respeito a meu corpo mudou, eu estou notando alguma coisa diferente. Quer ver uma coisa super simples? A mulher que tem o mamilo invertido. Se habitualmente o bico do peito é para dentro, ela não se preocupa do ponto de vista de câncer. Mas se ela tem seus 40 anos de idade e um dia ela percebeu que o bico do peito está entrando, ela vai ligar o alerta porque aquilo ali pode ser um câncer que está se formando no ducto da mama dela. E está puxando o bico para dentro. Então, aquele momento que ela percebe que o corpo dela mudou, ela vai procurar a unidade básica de saúde para ser examinada ou até mesmo o ginecologista que a acompanha. Então, naquele momento que ela percebe esse sinal de alerta, ela vai mostrar ao médico o autoconhecimento, ela vai mostrar que ela conhece o próprio corpo e ela vai sinalizar ao médico uma coisa que não havia. Então, esse rastreio já vai ser direcionado. Então, 40 anos de idade, essa mulher, na grande maioria das vezes, ela já tem a sua prole definida. O que é prole definida, né? Ela escolheu se tem ou não os filhos e quantos filhos ela quis ter. Então, basicamente, aos 40 anos, as mulheres, na grande maioria das vezes, já estão com a quantidade de filhos que elas programaram ter ou até mesmo não ter. Porque hoje, o que a gente está percebendo é que cada vez mais as famílias estão diminuindo, Osiele. As mulheres estão tendo menos filhos e muitas estão optando por não tê-los. E o que está acontecendo com isso? Essa não geração de filhos ou essa diminuição do número de filhos faz com que a mulher, muitas vezes, ela tenha também mais preocupação com o corpo dela, mais preocupação com a saúde dela. A gente está tendo um movimento contrário, porque enquanto antes a gente tinha famílias grandes com muitos filhos, essas mulheres, muitas vezes, elas delegavam a saúde dela em segundo plano. Era sempre um filho que estava doente, era alguma coisa de uma internação, era tomar conta de várias crianças, eram muitos afazeres. E agora o que está acontecendo? A gente está vendo uma mudança nesse padrão. Então é por isso que você percebe hoje mulheres de 40 anos, que muitas vezes você olhando para ela, você dá a elas 25, 30 anos. De tanto cuidado que ela tem com ela, e que eu acho isso maravilhoso. Então, essa mulher está diferente em relação à percepção do próprio corpo, ela está diferente em relação à percepção da própria saúde, porque ela percebeu que ela está vivendo mais e com mais qualidade. E quem não quer viver melhor? E isso é bom porque é consciência, né? É consciência, é conhecimento, é autocuidado. Agora sobre menopausa, que para muitas ainda é um tabu, algumas têm poucas informações sobre. Como identificar quais são os sinais de que ela está chegando e como lidar com a menopausa para passar por essa fase com leveza? Primeiro, eu queria pedir licença a você para explicar que menopausa é o final da menstruação. É o último episódio de menstruação e você só pode dizer que a mulher realmente está na menopausa 1 ano sem menstruar.
Então, a última menstruação, a gente chama realmente da data da menopausa, e ela marca o fim do período reprodutivo. O que é isso? Significa que o corpo dela já não está produzindo mais óvulos e que, consequentemente, ela não vai mais engravidar naturalmente. É como se ela tivesse ali definido, pronto, agora a minha vida de mãe já foi, não vai ter mais. Então, são 2 marcos de datas importantes na vida reprodutiva da mulher. A primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e a última menstruação, que a gente chama de menopausa. Pronto. Esse período que vai da transição, onde a menstruação começa a ficar irregular, que ela começa a ter onda de calor, que ela começa a ter sintomas de irritabilidade, de choro muito fácil. Ela tem o que a gente chama de labilidade emocional. O que é labilidade emocional? Ela fica de 8 a 80. Tipo assim, tem hora que ela está muito alegre, muito feliz, muito animada, e de repente ela vai para uma tristeza profunda que ela não sabe explicar. É quando ela diz que até passando uma propaganda de maionese, de margarina, de florzinha no campo, qualquer musiquinha, ela se emociona e chora demais sem saber por que está chorando. É quando ela diz que a qualidade do sono dela está péssima, porque ela acorda várias vezes durante a noite. E acorda para fazer xixi, acorda para poder se descobrir porque estava com calor, e aí ela se descobre, daqui a pouco o calor passa, ela fica com frio, ela percebe que ela começa a ter dores nas articulações, dores musculares, ela começa a perceber que ela está com autoestima muito baixa, que ela está se sentindo meio para baixo em relação à imagem que ela vê no corpo, porque ela vê que o processo de envelhecimento está chegando e aquilo abala emocionalmente ela. E ela também começa a perceber que ela está começando a não ser tão útil, porque os filhos estão crescendo, porque os filhos estão casando, porque eles estão tendo a própria vida, e ela começa a vivenciar o ninho vazio. Também ela começa a perceber que o aparelho genital dela está mudando, então ela começa a perceber que a vulva dela está diferente, que ela está percebendo mais secura vaginal, ela está percebendo que o cheiro dela muda e que o apetite sexual dela caiu. Então, na hora que ela vai ter algum estímulo, ela precisa ser muito estimulada para responder sexualmente. E aquilo ali abala muito ela, porque ela começa a questionar por que ela não está respondendo mais como respondia antes. E isso daí pode gerar, inclusive, uma insegurança em relação ao relacionamento que ela apresenta. Então, quando você vê uma situação dessa acontecendo em vários canais, você perceba que eu falei situações diferentes acontecendo nessa mulher, leva ela a uma situação de procurar uma ajuda. Porque ela começa a se questionar que ela não está se enxergando, que ela não está se reconhecendo, que as pessoas ao redor dela estão percebendo ela diferente. Então, quando você tem essa mulher vivenciando essa situação dessa transição, que é o climatério, até realmente a situação do último episódio da menstruação, é um momento que você precisa chegar a essa paciente e dizer: calma, você não está sozinha. Porque esse que é um outro momento de acolhimento na vida da mulher. Porque é uma situação que ela vai entender. Isso está acontecendo para você, como vai acontecer com muitas mulheres. Agora, o que nós vamos fazer para solucionar isso é que vai ser uma conversa a nós duas, porque a gente vai negociar. Vamos negociar coisas do tipo: você vai precisar se preocupar mais com a sua saúde. Se você não está tendo uma boa alimentação, porque você não tinha tempo, agora você vai precisar realmente se priorizar. Então, vamos mudar a sua alimentação. Se você está fazendo atividade física, e aquela atividade física que a gente chama de fisioterapia, vai caminhar, vai pedalar, vai fazer pilates, ótimo, maravilhoso, isso é o lazer. Mas a gente precisa de uma atividade física de impacto. E o que é essa atividade de impacto? Realmente a musculação. Então, ela precisa fazer atividade física, realmente que é a musculação, pelo menos 5 vezes por semana, e essa atividade física vai fazer com que ela não perca músculo, que ela tenha maior lubrificação das suas articulações, que ela melhore o seu aparelho cardiovascular, que ela controle a glicemia, o colesterol, o triglicerídeo, vai fazer também com que ela não perca osso, que é outro problema, que é a osteoporose, que vai surgir exatamente nas mulheres mais do que os homens, principalmente nesse processo da menopausa. Então, assim, perceba que a gente abre um leque de situações.
Existem mulheres que podem fazer tratamento com terapia hormonal. Existem mulheres que não podem. Existe ainda um terceiro grupo de mulheres que não querem, porque elas não querem usar medicamentos. Então, eu não posso estar impondo tratamento para ninguém. Tudo é uma negociação. Então, você senta com a paciente, você incrementa exames que antes ela não fazia. Eu costumo dizer às minhas pacientes que elas são como carro zero. Então, quando você compra um carro zero, a única preocupação que você tem é de abastecer. E aí, quando vem a revisão de 1.000 quilômetros, você vai lá só para você receber o carimbinho, né? Eita, que legal, 1.000 quilômetros. Aí o tempo vai passando, Aziele, e o carrinho começa a apresentar algumas coisinhas, né? Troca o óleo, vamos trocar o filtro, vamos fazer a revisão do freio, vamos trocar a pastilha. E você começa a aumentar. Então, o corpo da gente é esse carrinho. Porque enquanto na vida real, teu carrinho com 5 anos, você está bem de grana, você consegue trocar ele porque ele começou a fazer uma zoadinha que te incomoda, você não consegue fazer isso com o teu corpo. Então, cuida bem do teu corpo, que ele é o teu lar. Então, se ele é o teu lar, vamos preocupar mais com coisas. Então, vamos fazer revisões mais próximas. E vamos fazer trocas mais necessárias. Então, a troca da bebida alcoólica, é a troca do álcool, é a troca por alimentos mais saudáveis, é a troca por um estilo de vida melhor, para você viver bem, dormir bem, se relacionar bem. Às vezes as pessoas esquecem de coisas simples do dia a dia. Se reunir com as amigas para falar besteira e dar risada. Às vezes eu pergunto, há quanto tempo você não se reúne com suas amigas? Nossa, eu nem lembro mais, depois eu ligo para elas e vá fazer um chá. Chá de quê? Eu disse, chá de besteira. Chame, vai conversar, vai dar risada. Vá despertar em você, né, aqueles momentos de lazer que você não tinha antes. Permita-se ser egoísta. Porque uma coisa que muitas mulheres são é altruístas. Elas esquecem delas. Então, tudo é mais importante. Antes dela colocar na mesa o prato para ela comer, ela coloca dos filhos e do marido. Antes dela separar o remédio que ela precisa tomar, ela coloca o remédio do marido. Então, às vezes, esse despertar de dizer, olhe para você, perceba-se, oriente-se, priorize-se, puxe para você. Você é um esteio, você está lá. Se você vai arriar, tudo ao seu redor vai desabar. E tem uma coisa que diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, seja esse exemplo, né? Exemplo para você mesma, exemplo para seus filhos, para o seu esposo. Mude seu estilo de vida. Como é que eu posso chegar para alguém e dizer assim, olhe, não fume, e eu fumando. Olhe, não bebe, eu estou enchendo a cara todos os dias. Olhe, cuidado com a alimentação, e o teu prato está lá, cheio de coisas erradas. Então, isso é importante. Essa mulher, ela precisa se enxergar e ela precisa mudar a maneira como ela se olha. Ela olhar no espelho e ter prazer de olhar aquela mulher que está ali. Se o tempo está passando, ótimo, maravilha. Significa que você está fazendo a coisa certa. Porque senão você já tinha morrido. As pessoas têm muito medo de envelhecer. Mas isso é um problema do Ocidente. Porque enquanto lá no Oriente as pessoas idosas são referenciadas, elas são respeitadas, elas são pessoas que você se dirige a elas para que elas sirvam de orientação, no que diz respeito a um conselho, a uma dica. Aqui no Ocidente, o idoso, ele é renegado a esquecimento. É como se ele tivesse ultrapassado, como se ele não tivesse mais nenhuma valia. Então, a gente precisa mudar isso. E eu acho que essa geração de mulheres, que quando você olha para uma mulher hoje de 50 anos, você diz assim, essa mulher tem 50 anos. Eu não acredito, não. Essa mulher malha, essa mulher está trabalhando, ela é chefe, ela está com os filhos na faculdade, às vezes ela está prestes a ser vó, e ela tem tempo para ela se cuida, ela viaja. Então, eu acho que aquela ideia da mulher de 50 anos que a gente tinha da nossa avó, da nossa bisavó, acabou. Ela não existe mais. E de vez em quando você assiste um meme, né? Sim. Um dia desse eu estava vendo que eu morri de rir. Tinha uma mulher deitada no sofá e ela fazia assim, ai, agora eu vou poder envelhecer. Aí começa a botar um monte de mulher, sabe? Aí bota a mulher com 55 anos, a mulher lá toda malhada, fazendo atividade física. Uma senhora de 65 anos também fazendo atividade física. Aí mostra a cara assim de decepção. Poxa, não vou poder mais. Tudo na minha vez. Justo na minha vez. E eu achei isso maravilhoso. Tipo assim, caramba. Então assim, agora é o momento de você perceber que cuidar de você não tem prazo de validade.
E é importante, né? Demais. A gente não tem prazo de validade. Não é tipo assim, eita, não vale mais como mulher. Opa! Não pensa assim, não. Eu conheço mulheres de 65 anos, mulheres de 70 anos, que você não acredita na capacidade que elas têm de sentar aqui com você e conversar com você sobre o que você quiser. E você olha para elas, lógico que o tempo passou, é óbvio, ninguém vai ignorar isso daí. Você percebe que são mulheres maduras, mas são mulheres maduras que estão se cuidando, que elas são zelosas com elas mesmas, elas são vaidosas, porque vaidade não tem idade, né, Osiele? Sim, não tem. Não tem idade. Então, assim, elas são vaidosas, mas elas estão saudáveis. Isso aqui é o mais importante. Estão lúcidas, estão cuidando delas. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa ideia de dizer, essa mulher tá velhinha, essa pessoa tá passada, essa pessoa não tem mais idade para isso. Cuidado. Cuidado, que você vai rasgar a boca, porque a tua idade vai chegar e você vai fazer as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. É como eu digo para os adolescentes, que eles têm o hábito de me chamar de idosinha. De vez em quando, não é uma brincadeira que a gente tem. Eu falei, cuidado, eu não volto para a idade de vocês, mas vocês chegarão na minha. Então, é algo parecido, né? A senhora falou muita coisa preciosa e que eu ouvi aqui atentamente. E uma delas é a questão dos sintomas que essa mulher que está ali na menopausa vai sentir. Oscilação de emoção, mudança no próprio corpo. Vamos falar com aquelas mulheres que não têm acesso a esse tipo de informação. Perfeito. Como lidar? Porque, assim, eu tenho informação, então eu sei que eu estou chegando nesse período, eu vou procurar orientação médica, eu vou ao ginecologista, enfim, eu vou na terapia, vou buscar meios para aliviar toda essa tensão. Mas aquela que nem sabe por onde começar. Vamos fazer o básico bem feito. Sim. Começa cuidando da alimentação, se alimentando bem, evitando excesso de sal, açúcar e frituras. Primeiro, Perfeito. Manter o peso é fundamental. Ter uma boa ingesta de leite e derivados, que também é fundamental por conta do cálcio. Tomar o banhozinho de sol, por conta da vitamina D. Fazer atividade física, nem que seja a caminhadinha, que é a fisioterapia que a gente brinca, mas nem todo mundo tem acesso a uma academia, eu concordo. Não fumar. Se todo mundo soubesse o malefício que é o cigarro na vida de uma pessoa, não fumaria. E principalmente saber que o cigarro também faz com que essa mulher antecipe a menopausa. Então, muitas das coisas que acontecem de menopausa precoce é decorrente do uso do cigarro. Consumir bebida alcoólica o mínimo possível. Ter uma boa noite de sono. E principalmente fazer visitas ao ginecologista regularmente. Se pelo menos uma vez por ano ela vai ao ginecologista, ela faz aqueles exames todos que tem que fazer, decorrente de cada faixa etária. E quando ela chega nesse processo de transição, que vai começar mais ou menos por volta dos seus 45 anos, que ela vai estar aumentando o número de exames que ela vai fazer, ela vai começar a perceber a cada consulta, quando o médico perguntar, a senhora está bem, está dormindo bem? O médico vai perguntar a ela. Ela vai dizer, não estou dormindo bem, eu estou acordando muito. Quando ele vai perguntar, a senhora está perdendo xixi quando tosse, quando espirra? Ele pode perguntar, a senhora tem sentido dor nas articulações, né? Ele chama nas juntas. Está sentindo dor nas juntas, dor nos músculos? Está percebendo que não está tendo uma qualidade de memória boa? Está esquecendo as coisas? Doutor, o senhor nem sabe. Eu botei a panela para ferver, fui fazer outra coisa, fui lavar a roupa, daqui a pouco eu só ouvi aquele cheiro de queimado, era a panela que tinha queimado. Porque realmente existe essa questão dessa névoa mental que pode acontecer nesse momento. E ela fica muito angustiada, porque muitas vezes pensa, meu Deus, será que eu estou ficando com Alzheimer? Estou ficando com demência, né? Primeira coisa que a mulher fala. E não, é exatamente essa questão da falta do hormônio feminino. E essa queda do hormônio feminino promove isso. Então, quando ela começa a ouvir que ficar distraída, não ter uma noite de sono boa, ela sentir dores, ela sentir dor de cabeça, ela ficar com a tristeza muito grande, ou então ela fica irritada por qualquer coisa. É tipo assim, até o cachorrinho chegar junto, ela dá um grito, pisa no rabo do cachorro, o cachorro sai doido. Porque ela está irritada, ela está nervosa, ela não está bem. Como é que você quer uma pessoa que não dorme bem à noite, no outro dia está sobrecarregada de serviço, e ela precisa dar conta, ressacada da noite que não dormiu? Então, cria uma bola de neve. Então, tudo isso também é uma situação que precisa de apoio. E, às vezes, o que acontece? Ela ainda ouve
Coisas que você acabou de falar. Tá ficando velha, né? Tá ficando uma velhinha. E aquele negócio assim, tá ficando uma velhinha, não no sentido de ficar uma velhinha porque o tempo tá passando. Tipo assim, ei, acho que tu não tá prestando mais. Ei, tu não tá valendo mais. Ei, tu não tá ficando mais como tu era. Lógico, você não tá ficando mais como você era. O processo do tempo tá passando. O envelhecimento, para mim, ele é encarado como uma bênção. Que as coisas estão dando certo. Envelhecer é o resultado de que as suas ações foram corretas. Então, não é para você ter medo, não é para você ficar apavorado com o processo do envelhecimento. É você entender que você precisa apenas viver bem. É você fazer desse momento um momento melhor para você. Então, se você faz o básico bem feito, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Ninguém inventa a roda. Ninguém vai dizer que você vai ser eternamente jovem. Ninguém vai dizer que você vai ser eternamente saudável com aquela pele de 30 anos, né? Com a mama que você tinha aos 25, com a pele do rosto sem uma ruga. Isso não existe. Isso é uma ilusão que as pessoas vendem e que muitas pessoas carentes, né? Carente no sentido assim, emocionalmente, Sim. elas acolhem isso como verdade. Então, é muito fácil você chegar para alguém com um canto de sereia, que eu digo que é um canto da sereia, e dizer assim, a vida plena é real. Você vai realmente conseguir ter viço na sua pele, você não vai ficar flácida, seus músculos vão ficar bem, você não vai ter osteoporose, você não vai ter alteração das suas taxas, você vai dormir bem, você vai ser uma máquina, inclusive, para você ter atividade sexual. Aos 65 anos, 70 anos. É uma incoerência. É uma incoerência. Você lembra de como você era aos 15 anos. Sim. Você lembra quando você era aos 20, aos 25, aos 30. Esse tempo não volta. Você não vai ser mais aquela pessoa que você era. Então, aos 60, aos 65, aos 70, idem. Ninguém está dizendo que você vai voltar no tempo. Você tem que dizer a essa pessoa que ela vai viver bem o tempo dela. Mas voltar no tempo, isso é cruel. Eu acho isso cruel. E é ilusão também, né? As Total. pessoas acreditarem. Agora vamos lá para a faixa etária de 60 anos, que geralmente nessa idade muitas mulheres deixam de ir ao ginecologista. Quais são os cuidados indispensáveis que essa mulher precisa ter e não negligenciar a saúde? Eu achei maravilhoso você tocar nessa mulher de 60 anos. Porque, na grande maioria das vezes, essas mulheres elas já estão acometidas de doenças que não são somente doenças da mulher. Mas, em função da falta do hormônio, elas ficam mais graves. Como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então, essa mulher tem mais risco de ter um infarto, um acidente vascular cerebral, de ser hipertensa, de ter diabetes, de ter aterosclerose. E aí essa mulher, se ela não vai para um ginecologista todos os anos para fazer aqueles exames basiquinhos, ela não sabe disso daí. Então, às vezes ela está comendo errado e ela continua comendo errado porque ela não sabe o que está acontecendo no corpo dela. Também é o maior risco de câncer de ovário, de câncer de endométrio, de câncer de mama, às vezes câncer de intestino, porque ela nunca fez uma colonoscopia, ela nunca fez um raio-x de tórax, ela nunca fumou, mas o marido fumava todo dia junto dela. E ela, fumante passiva, aquela fumacinha entrando ali e todos aqueles agentes, né, cancerígenos, e ela faz um nódulo de pulmão e ela não sabe. É um dia que ela estava lavando a área, escorregou, apoiou o braço, quebrou o braço e fez uma fratura. Por quê? Porque ela tem osteoporose, mas nunca foi identificada. Então, existem coisas para essa mulher de 60 anos que ela não percebeu porque justamente ela achou que não precisava mais ao ginecologista. Ah, não preciso mais não, no menstruo tem 10 anos, no menstruo tem 8 anos. Tá vendo, não tem mais nada não. Aí um dia, do nada, ela sangra. Opa, sangrei. Eu acho que eu fiz um cocôzinho duro e o sangramento foi daí. Aí esconde da família, né? Porque não quer preocupar ninguém. Porque mulher é assim, não preocupa ninguém. Verdade. O marido tem uma dor de dente e faz um escândalo. O quarteirão todo sabe, né? Mas a mulher não. A mulher segura. Não é nada demais, não. E aí o sangramento começa a ficar mais frequente.
E aí, quando finalmente ela fala, aquilo pode ser um câncer. Então, até nesse momento dos sintomas surgirem e ela simplesmente banalizar, ou até sublimar, ou até deixar para lá, faz com que muitas vezes os diagnósticos também demorem a ser feitos. E isso, consequentemente, vai retardar o tratamento e a consequência vai ser uma sobrevida, um tratamento limitado. Então, às vezes as pessoas não se dão conta que o cuidado com a saúde é contínuo. Eu tenho pacientes que elas vão comigo uma vez por ano, que elas têm 75, 80 anos, elas chegam lá dizendo assim, não uso mais. Você sabe o que é não usar mais, né? Não uso mais, que ela não tem mais atividade sexual. Ah, tá. Não uso mais. Não uso mais, mas eu vim fazer a minha revisão. Então, assim, mesmo ela não tendo atividade sexual, porque ela ficou viúva, porque ela está sozinha, mesmo ela não tendo atividade sexual, ela diz, não uso mais, mas eu vim fazer a minha revisão. Então, assim, não é somente porque você tem risco de uma gravidez, não é somente porque você tem atividade sexual que você vai ficar indo para a consulta e a partir do momento que você não tem mais filhos, ou porque você parou de menstruar, ou porque você não tem mais atividade sexual, que você também não vai se cuidar. É um grande erro. Então, o cuidado, ele deve persistir em todas as fases, como a gente está falando aqui. Sim. Nós falamos de sono, alimentação, atividade física, autocuidado. Existe alguma recomendação que vale para todas as fases da vida dessa mulher? Se ame. Eu acho que o amor próprio é o mais importante de tudo. Não se compare. Você é única, você não pode estar medindo o seu relógio pelo relógio do outro. Você não pode estar vivendo a sua vida pensando na vida do outro. Porque você tem uma história própria. Você é filho daquele pai, daquela mãe. E você traz uma história genética. Você tem uma história familiar. Você tem coisas que são extremamente particulares. Então, o que serve para você não é exatamente o que o outro falou. Sim. Pode ter servido para ele em determinado momento, mas para você, não. Então, isso daí é fundamental. Quando você percebe que você é única, que você precisa respeitar a sua história, que você precisa criar o seu momento e você se priorizar em todas as fases da sua vida. Não é que você vá sempre dizer, eu em primeiro lugar e vou mandar todo mundo para o segundo plano. Não, porque isso é mentira. Não é assim. Quantas e quantas vezes eu deixei de fazer algo para mim porque eu estava fazendo algo para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para os meus filhos, para o meu esposo. Porque nós somos múltiplas, nós não somos únicas. A gente não consegue separar a Osiele mãe, irmã, profissional, amiga. Não, nós somos todas elas dentro do mesmo momento. Só que em determinadas situações, uma se sobressai em relação à outra. Você agora aqui é a profissional. Mas quando você sair dessa sala, você pode ser amiga que vai abraçar e dar a palavra para alguém que precisa. Então, nós somos assim. E é isso que a gente precisa respeitar. Os momentos e quem nós somos. E os contextos em que estamos inseridos, né? Perfeito. Doutora, a conversa está maravilhosa. A gente tem um quadro aqui que se chama A Dica do Especialista, que é um conselho, uma recomendação que a senhora deixa, e aqui no caso para aquelas mulheres que nunca se atentaram para se cuidar, né? Nunca olharam para a sua saúde íntima, mas ouvindo a gente agora, despertou uma nova consciência e ela resolveu que vai se cuidar a partir de agora. Qual é a recomendação que a senhora deixa para essa mulher? Conheça o seu corpo, conheça o que você está vivendo. Não tenha medo de você fazer o autoexame, examine as suas mamas, vá para a frente do espelho, veja se você notou alguma diferença. Quando você tiver a oportunidade de ir para a consulta, anote todas as dúvidas que você tem, perceba como é seu ciclo menstrual, veja se ele modificou, se você está apresentando cólica, se você está sangrando mais, se a sua menstruação está ficando diferente, porque ela está mais espaçada entre um ciclo e outro. Veja se seu volume abdominal aumentou, veja se você tem algum nódulo na mama, veja se você apresentou manchas escuras no corpo, se você está apresentando sangramento durante a relação sexual,
natural, se você tem algum corrimento com odor diferente, se você está perdendo muito peso, se você está notando alguma coisa diferente. Se seu corpo está mudando, é porque ele está falando com você. Então, ouça o seu corpo e aprenda que ele dá sinais que são importantes para você. Então, nesse momento, procure um profissional de saúde e fale a respeito das coisas que você sente. E não tenha medo dos exames que ele passar, porque os exames, eles são exatamente para nortear os diagnósticos. No momento que você tiver descoberto alguma coisa, entre de peito aberto, faça o tratamento e que dias melhores virão. Muito bom. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui no Saúde em Dia, trazendo informações preciosas, valiosíssimas, que eu creio que muita gente que está nos acompanhando vai ter uma nova visão a partir de agora, uma nova perspectiva. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço demais a oportunidade, né, estar nesse espaço aqui com você, falando sobre a saúde da mulher, que é uma paixão de uma vida inteira. Então, cuidar de mulheres é muito importante, porque a gente se espelha nessas mulheres. Cada mulher que a gente percebe que a gente conseguiu ajudar, a gente consegue perceber que a nossa missão vale a pena. Então, se hoje uma das mulheres que está nos ouvindo conseguir entender que ela é importante e que ela precisa se cuidar, valeu demais. Maravilha. Obrigada e volte sempre que quiser trazer algum assunto aqui para a mesa. Tá Muito bom? Obrigada. Vai ser um prazer. Cuidar da saúde não é egoísmo, é amor próprio. E a verdade é que quando a gente se cuida, todo o resto funciona melhor. Família, trabalho, rotina, tudo flui melhor. Então, se tem algo que a gente precisa aprender, é que a saúde da mulher precisa ser levada a sério em toda a fase da vida. Se esse episódio te ajudou, compartilha com aquela amiga que vive deixando a saúde para depois. E claro, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa um comentário contando como você tem cuidado de você mesmo. Semana que vem tem mais Saúde em Dia. Até lá e cuide bem de você. Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida.